E vamos começar nossa leitura aqui de um PDF, né, criado por mim aí, né, sobre os 4 tipos de dízimo. E vamos tentar encontrar alguma coisa aí que se encaixa com a igreja, né? Uma base, né? Uma evidência de alguma coisa que se pareça na Bíblia com o que a igreja oferece. Também vai ser colocado aí com sinagogas messiânicas judaicas, né, que também dá dízimo por mês, né, e você vai ver aí. Vamos dar uma observada aqui, né? Temos aqui todos os rituais de adoração do templo, incluindo os sacrifícios, irão retornar, né? Ezequiel 40 ao 48, é o capítulo do 40 ao 48. O que quer dizer isso aí? Que o dízimo era para ser entregue no templo em Jerusalém. Só que como não tem um templo, não é para dizimar, né? Nem ofertar, sacrificar, né? Porque mostra aqui que o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém. Aqui está as profecias, né? Então, se o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém, aí retornará, lá no caso, o dízimo, sacrifício de animais, né? Enquanto não é reconstruído isso aí, né? Não é para ser devolvido, né? Lá em Jerusalém. Aí nós temos aí o primeiro dízimo, o chamado dízimo levítico. A gente vai abrir algumas referências bíblicas sobre isso aí, para você acompanhar o nosso estudo, né? E o primeiro deles aí é Números 18, 21 ao 24. Vamos dar uma olhadinha. E o texto de Números, capítulo 18, do 20 ao 24, já começa aí, né? A parte dos levitas. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, o dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Então, principalmente no verso 24, né, mostra claramente que Yahvé deu por herança para os filhos de Levi o dízimo, né? Porque é eles que faziam o trabalho integral aí na tenda do tabernáculo, né? Não era outra tribo a não ser os filhos de Levi. Eu queria pegar com vocês esse texto aqui, ó, de Neemias, capítulo 10, verso 37. O primeiro dízimo por inteiro entregava-se aos sacerdotes da tribo de Levi e circuncidados. Vamos dar uma olhadinha? Neemias, capítulo 10, verso 37. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo, não é casa do tesouro não, depósito do templo do nosso Deus, a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos, né? Olha só, tá vendo? Confirmando aí que o dízimo era para os levitas, eles deviam recolher,
né? Então aqui não fala nada da tribo de Judá, no caso para os cristãos, né? Trazemos esse caso aqui do segundo dízimo, que é o dízimo de festa. Aí, como o texto é muito grande, você pode estar lendo na sua casa. É o Deuteronômio capítulo 12, verso 1 ao 19. Temos o 14, do 22 ao 26. E capítulo 14 ao capítulo 26, né? Onde era consumido pelos adoradores nas ruas de Jerusalém durante 3 festas anuais. Aí temos esse aqui, ó, o dízimo para os pobres. Esse dízimo para os pobres, ele chama-me muita atenção, né? Porque é uma coisa que a gente não vê nos dias de hoje, né? Então diz aqui, ó, Deuteronômio capítulo 14, 28 ao 29. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Tá aí, ó, Deuteronômio capítulo 14, verso 28, né? O dízimo trienal. Aí diz o seguinte: ao final de cada 3 anos, trazei igualmente todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em vossa própria cidade. Isto para que os levitas, ó, novamente aqui os levitas, né? Que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades, possam se achegar, se aproximar, comer e saciar-se, e para que Yahvé, teu Deus, te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Rapaz, temos esta outra referência aqui de Deuteronômio capítulo 26, verso 12 ao 13. No capítulo 26, do verso 12 ao 13, acaba se repetindo praticamente o que a gente leu, né? O dízimo trienal, o que diz lá? No 3º ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo de tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Yahvé teu Deus: tirei da minha casa o que estava consagrado, e eu dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos teus decretos. Então, esse dízimo trienal que a gente acabou de ler, aqui, ó, guardava-se nos lares a cada 3 anos para alimentar os pobres. Você alguma vez já viu alguma igreja cristã, católica ou evangélica, protestante, a cada 3 anos guardar ali o dízimo, uma parte, né, assim, para dar para os pobres? Você já viu? Nós vamos aqui pegar o dízimo e separar, e daqui a 3 anos vamos dar para os pobres. Aí forma aquela fila de desempregado, de viúva, necessitado, e a igreja dá na mão de cada um ali. Tem uma cesta básica, né? Um dinheiro ali para poder pagar as contas. Não tem, né, gente? Poxa. Dízimo político. 1 Samuel, capítulo 8, verso 14 ao 17. O governante recolhia o primeiro do melhor dos 10% para uso político durante o tempo de Xuxua com Machixe, ou Jesus, como você queira chamar. Roma recolhia o primeiro 10% de quase todo o alimento e os 20% do fruto das colheitas com seus despojos de vencedor. Alguém pode perguntar-se quem vem a ser o que as igrejas estão se tratar de escolher quando escolhe o dízimo religioso que mais lhe convém para os seus fins e descartam os outros 2 dízimos religiosos importantes. Não há mandamento do Eterno para dar 10% dos seus ganhos para a igreja. Vejam quanta informação interessante nesse PDF, né? Hebreus 7,5, apenas os da tribo de Levita, né, têm o direito de tomar os dízimos. Aí tem as passagens bíblicas, né? Se você quiser dar uma pausa no vídeo aí e conferir cada uma delas. Abraão deu dízimo de despojo de guerra. O que é o despojo?
eram os objetos ou animais de outros itens de valor roubados de um inimigo derrotado. Você pega essas outras duas passagens, né? Aí temos essa aqui, ó. Levítico capítulo 25, verso do 1 ao 12. 20% extras anuais, exceto durante os anos sabáticos, quando não se pagava o dízimo. Levítico capítulo 27, verso 31. Se preferir dar em dinheiro, em vez de alimento, podia-se fazer desde que fosse acrescentado um quinto adicional. Quer dizer, na época já existia dinheiro, né? E por que as pessoas não davam logo em dinheiro? Porque o Eterno pedia o alimento. Levítico capítulo 5, verso 14 ao 16. Caso o israelita usasse parte do dinheiro, do dízimo, né? Do dízimo, né? O mesmo teria que dar de volta 20% extras. Rapaz, quer dizer, se eu separasse, por assim dizer, os 10% tanto de alimentos ou em trocando esses alimentos em forma de dinheiro e que supostamente eu precisasse usar uma parte desse dízimo, né? Então, segundo a lei, fala-se que tinha que colocar 20% extras para cobrir aquilo que você gastou e uma multa no caso, né? Se a distância de Jerusalém fosse grande, no caso, vendia seus alimentos e dava-se em dinheiro. Aí, tá vendo? Neemias 13:10, quando o israelita não devolvia o dízimo, o sacerdote levita sofria, pois era obrigado a trabalhar por fora e deixavam de lado os seus trabalhos integrais. Temos o caso de Amós, capítulo 4, verso 4 ao 5, onde as 10 tribos usavam os dízimos para apoiar a adoração do bezerro, né? Tinham que ser circuncidados e fazerem parte da tribo de Levi. Levítico 27, 30 ou 34. Você percebe que há uma ordem nas coisas, né? Tem que ser circuncidado, tem que fazer parte da tribo de Levi para recolher os dízimos, né? Aqui não está falando de uma outra tribo, não, a tribo de Judá, a de Dan, Naftali, não, está falando só da Levi. Aí, aproveitando aqui nosso término, nosso estudo, né? Eu vou fazer um desafio para você, que é católico ou protestante, que devolve os seus dízimos mensalmente. Você procure ao redor da sua igreja pessoas que são pobres, pessoas que são desempregadas, né, uma viúva, etc. E pergunte naquela casa, aquelas casas que ficam próximas às igrejas, e descubra se nas casas que estão em volta dessas igrejas existem famílias, né, que estão passando por extremidades, necessidades básicas, né? E pergunte se a igreja ou as igrejas que estão ali em volta, elas ajudam elas de alguma forma. Porque se aqui fala do dízimo dos pobres, então essas pessoas têm o direito de receber esse dízimo do pobre. Mas como na época do Torá, né, era de cada 3 em 3 anos, vamos adaptar então para os tempos de hoje, né? Se os pastores e sacerdotes papas, que estão na igreja católica, né? Eles devolvem o dízimo para essas pessoas que moram em volta. Você entendeu? Porque se alguma família, uma viúva, um pobre, falar, não, a igreja tal não me ajuda, nunca me ajudou em nada. Porque se a pessoa falar um negócio desse, é sinal que a igreja daquele bairro está roubando aquilo que pertence ao pobre. Você me entendeu? Está tomando do necessitado, está tomando da viúva, né? Porque é obrigação do padre, é obrigação do pastor devolver o dízimo, né, para aquelas pessoas que estão aí na lista, pobre, viúva, necessitado. E aí? Será que o teu pastor ou padre devolve o dízimo também para essas pessoas? Ou que seja de 3 em 3 anos? Ou de mês em mês? Será que a igreja ajuda aquela família com uma cesta básica, com as contas da casa?
Ajuda? Não ajuda? Deixa nos comentários aí embaixo. Mas antes você faz essa investigação. Pode ser igreja católica, pode ser igreja evangélica, pode ser qualquer religião. Se essas organizações religiosas não ajudam as pessoas do bairro ali que tiver alguma necessidade, você pode perceber ladrões, ladrões, ladrões e ladrões. E agora eu vou colocar aquele vídeo daquele velho safado da igreja que estava maltratando as ovelhas porque uma turma ali começou a reter os seus dízimos, né? E aí ele fala assim: como é que a gente vai pagar os encargos da igreja, os tributos? Como é que a gente vai ajudar os pobres, né? Então, geralmente o que acontece? Quando as pessoas colocam seu dízimo naquele cartãozinho, envelope, né? Coloca na salva, no coador de café, o que acontece? A igreja, ou então as pessoas que estão ali sentadas no banco assistindo o culto, né? Elas passam o trabalho social para a liderança fazer. Então, na verdade, não é a igreja que faz caridade. Eles omitem, é o pecado da omissão. Eles passam esse trabalho, que é uma obrigação deles, para a liderança, para o obreiro, para o pastor, para a liderança geral, né? Então a igreja comete um pecado subliminar de omissão de ajudar os pobres. Então por isso, quando você vai pedir uma ajuda, um pobre, uma pessoa moradora de rua, vai pedir para um católico ou um protestante, né, uma ajuda, ele não tem geralmente, porque aquilo que era para o pobre, ele deu para a igreja. Então ele fala assim, ó, vai fazer uma visitinha na minha igreja, porque lá Deus vai te abençoar. A obrigação do pastor é devolver aquilo que o membro deu para ela, né? Em si. Vamos colocar o vídeo para você ver de novo aí. A partir de agora, eu faço uma convocação a todas as viúvas, que são realmente viúvas, a todos os pobres, a todo o estrangeiro, a todos os moradores de rua, que se apresentem nas portas das igrejas e cobrem dos pregadores, cobrem dos pastores, cobrem dos padres, do Papa Francisco, se até for possível, o dízimo que é direito de vocês, né? Olha só, vamos ver se esses caras devolvem o dízimo que pertence ao estrangeiro, a viúva, o pobre e o necessitado. Vamos dar o play. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Tá vendo? Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda as viúvas, os carentes, os necessitados? Se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. É a mesma coisa, como a igreja... Olha como ele trata a igreja, de parasita, gente. Então eu convido e convoco todas as viúvas, todos os pobres e necessitados, vão na porta das igrejas, faça uma caravana, se possível, um exército de viúva, de pobre, necessitado, estrangeiro, e vão para a igreja pegar aquilo que é direito de vocês. Porque aquilo que é de vocês está na mão desses caras aí, ó. Eu duvido eles devolver o dízimo que pertence a vocês. E eu duvido que exista alguma casa em volta dessas igrejas aí, ó. Pode ser católica e evangélica. Se alguma casa tem uma viúva, pobre e necessitado, que receba a ajuda desses vagabundos cães gulosos.
Eu queria ver um protesto, sabe? Um protesto, mas um protesto de ordem, sabe? Organizado, né? Daquela multidão cobrando de todas as igrejas por aí, né? Dessas pessoas, aquilo que pertence a vocês. Eu duvido que eles vão devolver aquilo que é de vocês.